Olá, galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Se você está pleiteando o seu visto D2, ou teve negado, ou está no processo de, ou quer abrir um processo, depois da vinheta. Vamos ver! Bianca Pimentel, advogada, é um prazer ter você aqui no canal Vamos Ver para informações certeiras. Você sabe que aqui no canal Vamos Ver a gente não tem achismos, por isso que eu tenho uma grande admiração por todos os juristas, por todos os advogados que fazem e prestam serviços sérios, tanto para a comunidade brasileira aqui em Portugal, tanto para a comunidade portuguesa, e é com muito prazer que eu recebo você aqui. Obrigada, Cristina. É um prazer enorme. Eu queria agradecer o convite para você e para a sua equipe. Muito obrigada por trazer aqui e gerar esse conteúdo, né, de qualidade para as pessoas, que é muito importante para as pessoas que não têm acesso, às vezes, da internet, não conseguem achar as informações. Bom, eu sou a Bianca Pimentel, como a Cristina mesmo já disse, sou uma das fundadoras da Almeida Queira Advogados, que é um escritório de advogados que atua em Portugal, com direito da imigração, direito empresarial e direito imobiliário. Essas são as principais áreas que nós atuamos, né? Você podia dar uma pincelada do que se trata o visto D2 para quem ainda não conhece? Quando a pessoa pensa em visto D2, a primeira coisa que ela tem que pensar é que ela tem que constituir uma empresa ou adquirir uma já existente aqui em Portugal. Esse é o principal objetivo do visto D2, é um visto de empreendedor, ou seja, a pessoa tem que mostrar que ela é real empreendedora em Portugal. Esse tipo de visto, importante, a gente gosta sempre de lembrar, é que ele é composto de 3 fases. Ele é um pouco diferente dos outros, porque ele tem essa peculiaridade. Qual é? Uma das fases, ela é executada em Portugal, que é a primeira, essa constituição da empresa, lembrando sempre que a pessoa pode comprar uma empresa já existente, ou seja, uma que esteja a funcionar, ou uma franquia, por exemplo. A segunda fase, ela é feita no Brasil, e a terceira fase, ela vem para Portugal, ela entrou aqui, e ela vai pedir autorização de residência para ela e, se ela quiser, para a família dela, porque tem direito ao regrupamento familiar também. Em relação aos trâmites, vamos agora entrar já na questão processual, né? Eu não vou falar muito nas leis, vou entrar mesmo na parte prática, que eu acho que as pessoas querem saber, né? Vou falar dessas 3 fases, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque o visto D2 ele é muito específico com relação à constituição da sociedade em Portugal. Né? A primeira fase, que é essa abertura da empresa, que a gente fala no Brasil, a pessoa tem que seguir algumas etapas. Né? Quais são essas etapas? A primeira delas é ter um NIF, que é o Número de Identificação Fiscal aqui de Portugal. A segunda, a pessoa tem que ter uma conta bancária, é um requisito obrigatório para esse tipo de visto, porque ela tem que transferir ali alguns valores, como você mesmo tem explicado nos seus vídeos, aqueles meios de subsistência e também depois a parte da empresa. A terceira fase, ela vai ter mesmo que abrir a empresa. E esse abrir a empresa, entra aí algumas especificidades, como, por exemplo, ela tem que escolher o tipo de sociedade, o objeto, o CAI. O CAI, para quem não sabe, é aquela atividade, escolher a atividade da empresa, que são códigos que tem aqui em Portugal. Ela tem que escolher o capital social que ela vai ter nessa empresa, escolher um nome e também verificar a disponibilidade desse nome. Ou seja, é um processo de abertura, não é demorado, aqui em Portugal é até bem rápido. Depois disso, ela tem que fazer o registro do beneficiário efetivo, que só faz quem é advogado, e solicitador, abrir a conta bancária em nome da empresa, ou seja, ela tem que ter 2 contas bancárias, no nome dela e no nome da empresa. Depois, tem que fazer o cadastro na Segurança Social, que quem vai fazer isso é um contabilista. E aí, eu gosto sempre de lembrar para as pessoas que elas vão ter um custo de ter um contabilista, elas têm que ter necessariamente um contabilista quando elas chegam nessa fase, até porque elas têm que abrir a atividade, elas têm que provar a abertura dessa atividade para o CEF. E só depois de ter todos esses procedimentos que eu disse aqui, é que ela vai poder solicitar o visto, até porque esses procedimentos, eles geram alguns documentos que são solicitados para o pedido de visto. Né? Como, por exemplo, eles vão solicitar o registro do beneficiário efetivo, eles vão solicitar o extrato da conta bancária, vão solicitar o número das finanças e assim por diante. Né? Agora, se a pessoa quer comprar uma empresa já existente, ou no caso, por exemplo, uma franquia, né, ela pula várias etapas, mas ela tem que observar sempre que comprar uma empresa é comprar algo que já existe, e comprar algo que já existe pode vir aí com alguns probleminhas do passado, e ela precisa mesmo consultar um advogado e um contabilista nesse caso. Para uma pessoa que, por exemplo,
nunca teve nenhum tipo de negócio, nem comercial, nem empresarial lá no Brasil, mas tem o capital que ela ganhou, de repente, alguma herança, algum montante comprovado, claro, no imposto de renda, né? Que tenha a fonte, que comprove a fonte. E a pessoa quer abrir um negócio aqui em Portugal. E fala assim, poxa, caramba, eu tenho medo de abrir alguma coisa e não dar certo, porque eu não tenho nenhum manejo nessa questão comercial, a questão da gestão. E vocês dão esse tipo de consultoria para o utente? Sim, damos assim, nós temos um consultor financeiro, que não é um contabilista, que vai auxiliar essa pessoa na escolha do negócio, na busca do melhor local do negócio, de repente vai ajudar a identificar no perfil dele se ele tem um perfil de começar do zero esse negócio, ou se ele tem um perfil de comprar algo já existente, que é importante. Tem pessoas que não querem ter esse trabalho e nem tem esse perfil, nem tem essa expertise, né? Mas nós temos sim. E se a pessoa quiser chegar em Portugal e se especializar, ou seja, se formar, a gente também pode estar emitindo para a pessoa alguns cursos que tem aqui em Portugal. Você sabe, né, Cristina, aqui em Portugal, o IFP e alguns organismos aqui, eles têm esses cursos voltados para o empresário, eles dão um suporte muito bom, aliás. E, aliás, a gente, depois, se você quiser, no outro vídeo, a gente pode conversar sobre os incentivos. Aqui em Portugal tem muitos incentivos aos empresários e muitos apoios. Lembrando que, se ela tiver conhecimento, se ela estiver trazendo esse know-how do Brasil para cá, é muito mais fácil. E a aprovação também desse tipo de visto é muito mais fácil também. Qual é o melhor processo, vamos dizer assim? Quando você abre uma franquia, né? Porque já existe um nome, já existe um branding, ou seria começar do zero? Depende do perfil da pessoa, claro. A franquia, ela sempre vai trazer mais segurança, ela vai te mostrar uma viabilidade daquele local. Você só vai poder ter a franquia em determinados locais, porque eles já fizeram estudos de viabilidade. Você tem toda uma assessoria por trás de uma franquia. Só que a franquia também vai te tomar aí alguns lucros, vai te custar, você vai ter que pegar para eles uma parte do seu rendimento. Por exemplo, esse último cliente que nós tivemos agora, eles, né, compraram um supermercado, eles preferiram comprar um negócio já existente, que a gente chama aqui de três passos, que no Brasil a gente chama de ponto, e vão criar a marca deles. Mas eles são o quê? Eles já são empreendedores no Brasil, já tem essa expertise, já tem essa veia empreendedora, que ajuda muito. Mas se a pessoa não tem experiência nenhuma, se a pessoa se sente insegura, se ela consegue visualizar, na verdade, que a franquia é um bom momento para ela, é uma boa oportunidade para ela, sim, nós ajudamos, inclusive, a pessoa a escolher uma franquia e a verificar toda a documentação, os contratos e tudo que for necessário da compra efetiva dessa franquia. Se você pudesse citar alguns casos seus de sucesso do seu escritório? Sim, nós atuamos muito com o visto D2, né? Porque nós temos essa expertise na constituição da empresa, na alteração da sociedade, nos contratos de direito de trabalho com os trabalhadores, os colaboradores, os contratos de prestação de serviço. Então, vou citar um caso aqui. Teve um casal, que na verdade são eles mais os pais, que queriam vir para Portugal e pediram o visto D2. Eles não tinham ideia de como era o mercado aqui em Portugal. Já vinham pesquisando, mas não tinham, assim, ainda faltava. Eles se sentiam inseguros em investir no supermercado, esse supermercado. Eu falo porque é o último e eu tenho muito carinho por esses clientes. Eles se tornaram clientes bem especiais para a gente. E nós ajudamos eles a escolherem o negócio, ou seja, eles foram escolhendo, foram mandando. A gente foi dizendo sim, não, ok. A gente entende, nunca somos nós que escolhemos, lógico, mas nós direcionamos eles para os pontos negativos do negócio, não é? Então, eles escolheram, primeiro, eles ficaram na dúvida se era um pequeno, se era um médio, se eles partiam logo para 2, e depois eles ficaram na dúvida de onde, qual seria o melhor local para comprar o supermercado. Depois que eles escolheram o negócio, nós visualizamos como que poderia ampliar o negócio. Por exemplo, no supermercado deles, não tinha a parte de retalho, mas poderia ter. Não tinha a parte de restauração, tinha uma restauração, mas muito pequena. Nós alteramos o CAI, que é esse CAI que corresponde ao objeto do negócio. Só para você saber, algumas empresas podem funcionar desde que tenham no objeto dela aquela atividade. Então, por exemplo, você tem um supermercado e você que tem uma lanchonete lá dentro, você tem que alterar o contrato, se ele não tiver previsto, que a pessoa vai ter direitos de vender ali bebidas, fazer takeaway. Takeaway, por exemplo, é um CAI específico.
entende? E assim por diante. Então, nós auxiliamos eles com isso, fizemos o contrato de promessas de compra e venda para iniciar o negócio, inclusive nós fizemos online, isso que é a novidade, nós fizemos tudo online, eles nunca pisaram aqui, ainda não chegaram aqui, mas já compraram o negócio. O profissional que ajudou eles a comprar fez o vídeo, fez todas as reuniões necessárias para eles se sentirem seguros, visitou o negócio várias vezes, fez vídeo, não só em um, mas em vários negócios. Depois disso, nós cuidamos de todos esses documentos, todos esses trâmites da empresa, nós fizemos para eles, desde o NIF até mesmo a compra do negócio. E incluímos a família, o regrupamento familiar, por causa da capacidade que eles tinham de poder provar esses meios de subsistência, e querem comprar outros negócios. Isso aqui é interessante. As pessoas ficam um pouco inseguras de injetarem uma quantia que acredito que seja significativa, que já já a gente vai falar dessa questão de custo, num empreendimento que a pessoa não sabe se vai dar certo ou até mesmo se vai ser deferido. E se não der certo, eu tenho esse dinheiro de volta? Bom, para começar, quando você pede o visto D2, você não basta ter uma empresa, você tem que fazer um plano de negócios. Aqui eles usam muito o termo business plan em inglês. Então, esse plano de negócios já vai dizer da viabilidade do negócio. E não sou eu, advogada, que faço. Eu tenho esse consultor financeiro que ele faz esse plano de negócios. E tem várias entrevistas com a pessoa, várias reuniões, até a pessoa passar todas as informações e ele conseguir fazer um estudo de viabilidade desse negócio. Não é? Então, a pessoa não vai simplesmente pedir o visto. Antes de pedir o visto, ela vai verificar que tipo de negócio que ela quer, ela vai conversar com os nossos especialistas, vai verificar, vai abrir a cartela de opções para ela, porque nós também não vendemos. Então, o interesse maior nosso é que a pessoa tenha sucesso no visto e que consiga vir para Portugal e tenha sucesso no negócio dela também. Não é ganhar comissão, não sou agente imobiliário, para ganhar comissão sobre imóveis ou venda de negócios. Então, a gente trabalha em cima da viabilidade do sucesso da pessoa. A gente faz uma consultoria que demora, não é uma coisa, não é uma reunião, não são 2 reuniões. Vamos verificar se no passado dessa empresa ela tem dívidas, se ela tem alguma ação judicial, se ela tem alguma dívida com trabalhadores, e vamos dizer, não, essa empresa não é ter para você. Então, a pessoa não precisa se preocupar, porque ela não vai diretamente injetar um dinheiro a partir assim. Ela vai ter acesso a toda a informação até ela se sentir segura em comprar um negócio, em adquirir um negócio. E lembrando que o visto só é solicitado, esse dinheiro que você está falando só é injetado mesmo quando a pessoa vai pedir o visto. Em vez de comprar um negócio, ela pode também fazer uma CPCV. Em vez de fazer aquele investimento todo, ela pode fazer uma CPCV, fazer um business plan, fazer a transferência do dinheiro para a conta, para provar os meios de subsistências, etc. E depois, quando chegar aqui, adquire o negócio. Caso haja um indeferimento, a pessoa que abriu a conta corrente aqui em Portugal, ela pode reaver esse dinheiro, do mesmo jeito que ela trouxe para cá, ela pode enviar para o Brasil. Nesse sentido, sim. A conta bancária é uma conta aqui em Portugal, mas o dinheiro é sempre da pessoa. Lembrando que esse dinheiro que está na conta, ela é da pessoa, ele nunca vai ficar bloqueado, a pessoa pode sempre movimentar. Foi indeferido, ela retira o dinheiro, encerra a conta, a gente faz tudo, se for o caso. O que já aconteceu foi clientes procurarem a gente porque tiveram seus processos indeferidos e a gente tentar visualizar ali qual foi o erro, entre aspas, porque não necessariamente foi um erro do outro profissional que fez, né? A gente nunca sabe, mas a gente identificar qual é a lacuna que a gente tem que preencher para que aquele pedido seja deferido. A gente tem como precisar mais ou menos assim uma estimativa entre a abertura do processo, né, do primeiro contato, vamos dizer assim, até o deferimento do visto em si? O visto D2, como eu disse, é composto de 3 fases, e 2 delas são uma constituição da empresa, que é feita em Portugal, então tem um tempo aqui em Portugal, e a segunda, o visto, que é feito no Brasil, então tem um tempo da apreciação do visto. Aqui em Portugal tem uma empresa na hora, ou seja, você vai lá e constitui uma empresa. Só que as coisas não funcionam bem assim, porque tem uma série de análises que tem que ser feita antes da abertura dessa empresa. Então, a gente estima ali, em média, 1 a 2 semanas para a constituição da empresa. Até porque, quando eu falo 1 a 2 semanas, eu estou dizendo também depois, porque depois que você constitui, você tem que fazer algumas etapas, não é? Então, mais ou menos ali 2 semanas, talvez 3. Depois, a gente envia esses documentos para o Brasil. E aí tem esse período também de envio, porque a gente está falando de Portugal-Brasil. Pode chegar em 5 dias úteis, que a gente trabalha com DHL. Chegou na mão da pessoa, ela vai entrar no pedido de visto.
Em média, o prazo mínimo são 60 dias. Mínimo. Eu gosto de trabalhar sempre com os clientes de 2 meses a 4 meses. Os não são analisados no Brasil. Os vistos são analisados pelo CEF também. Então, ainda mais o visto D2, que a pessoa vem empreender em Portugal. E o CEF tem que verificar se aqueles documentos todos são confiáveis, são verídicos. E depois ele devolve o processo para o Brasil. Então, em média, todo o processo, no pior dos casos, quase 5 meses. No pior dos casos. No melhor dos casos, mais ou menos 3 meses. Se estiver gostando, o seu like é óbvio que será bem-vindo e também considera compartilhar o nosso trabalho. Bianca, agora uma pergunta que eu acho que também todo mundo vai gostar de querer saber. Vamos falar agora do financeiro. Existe um mínimo para a pessoa abrir esse processo? O que a pessoa deve considerar em termos de finanças? Então, vamos lá, vou falar o custo de cada coisa em concreto, para as pessoas saberem que isso é importantíssimo, né? Uhum. O NIF não tem custo. O NIF, a pessoa simplesmente precisa de um representante fiscal. Desculpa te interrompendo, para quem não conhece o NIF, é como se fosse o CPF nosso aí no Brasil, né? O NIF não tem custo, que é o CPF do Brasil. O Brasil também não tem custo, CPF, né? Conta bancária, a pessoa tem que ter lá no mínimo 250 euros, aproximadamente, depende do banco. Mas não existe custo para abrir uma conta bancária. Esse dinheiro que você deposita é seu. A constituição da sociedade, se a pessoa quiser escolher um nome específico, ela tem que pedir uma coisa chamada certificado de admissibilidade. Isso tem um custo de 75 euros no mínimo, porque se for indefinido tem mais o custo de novo de 75 euros. Taxa de conservatória para constituir essa sociedade, são 360 euros. Depois que a empresa estiver constituída, tem o contabilista que você tem que pagar. E aqui em Portugal, o mínimo que você vai pagar é 240 euros por mês de contabilista. Além disso, todo mês a pessoa tem que contribuir com a segurança social, que é um dinheiro que é seu, entretanto vai para o Estado, como a Previdência Pública do Brasil, é a mesma coisa que o INSS, a Segurança Social. Fora isso, tem a taxa do CEF, do CEF quando a pessoa chega aqui, da autorização de residência, e, claro, tem a taxa da VSF Global do visto, que é a taxa única que tem do processamento do visto. Fora isso, contabilizar, além disso, os honorários com advogados, e vai depender da complexidade. Mas, a princípio, as taxas são essas. Vamos, então, Bianca, entrar na questão da diferença entre um visto D7 e um visto D2. Pessoas já relataram, infelizmente, indeferimentos pela questão da idade. Pessoas na faixa de 40 anos que têm rendimentos próprios, que não foram... não estou falando de caso de pensão nem aposentadoria, tá? Estou falando em caso de rendimentos próprios. E essa pessoa, ela pode, assim, ter uma outra oportunidade, então, de pedir o visto D2? Seria uma saída? Sim, seria. É uma saída. Inclusive, se a pessoa cumprir essa exigência dentro de um prazo, ela nem perde a taxa que pagou a VSF Global. Ela pode trocar o pedido dela, mas ela vai ter que instruir com os documentos novamente. E eu não sei se vai ter um tempo hábil, porque constituir uma empresa não é da noite para o dia, mas sim, ela pode fazer. É possível ela fazer isso sim. Agora, qual a diferença principal entre o visto D7 e o visto D2 e por que ele é indefinido? Ele é indefinido, basicamente, porque o CEF entende que a pessoa na faixa dos 30, 35, 40 anos, ela ainda está em capacidade produtiva, ela ainda é uma pessoa ativa. Então, por que ela viver de um rendimento se ela pode trabalhar e empreender em Portugal? E isso, às vezes, acontece quando a pessoa tem um negócio no Brasil, isso acontece muito, a pessoa tem um negócio no Brasil, e quer viver do rendimento desse negócio em Portugal. O visto D2 é mesmo voltado para o empreendedor, aquela pessoa que vai investir, que vai empreender em Portugal. Parece um pouco difícil de explicar, porque esse poder discricionário de deferir ou indeferir, como o nome mesmo diz, discricionário, é do CEF. E ele tem entendido nesse sentido. Ele tem deferido, sim, os pedidos de visto D7 para as pessoas que têm ali na faixa de 30 anos, 40 anos. Essa questão da idade, ela também tem um outro sentido, porque a pessoa, na verdade, de acordo com o artigo 60 da Lei 23 de 2007, a Lei de Estrangeiros, ela não é obrigada a constituir uma empresa em Portugal. Só que o CEF tem deferido quando a pessoa não constitui, porque o artigo 60 diz que a pessoa ela ou investe, faz um investimento, ou tenciona fazê-lo. Ou seja, a pessoa poderia simplesmente apresentar um business plan, dizer, olha, eu vou investir em Portugal, transferir o capital, apresentar toda
tudo que ela, mostrando que ela tem essa capacidade de investimento, ela tem expertise, etc., e o visto seria deferido. Isso é na teoria, a lei diz isso, só que o CEF não tem entendido assim. A gente teve, sim, processos que voltaram. A sorte é que a gente já estava no processo de constituição da empresa, porque a gente sabe que isso vem acontecendo, mas a pessoa quis pedir na mesma e aproveitou a taxa. A gente conseguiu aproveitar a taxa, a pessoa não perdeu a taxa. Então, os contatos da Bianca e do escritório dela vão ficar todos aqui. Muito obrigada, Bianca, pela sua participação. Vamos ver! Obrigada. Obrigada.